Olá, bem-vindo. Este é o momento que nós estamos montando do Que Discípulos e teremos então o nosso podcast de outubro e o tema é Halloween. Nós temos uma especialista, amiga querida, Cassiana, mamãe educadora, bem-vinda. Cadê você? Vamos bater um papo. Olá, Olá! Cassi! Bem-vinda! Amo estar aqui. Amo. É um privilégio, é todo meu. De conversar, ensinar e estar junto com a minha comunidade de fé, servindo, abençoando e sempre aprendendo com você também. Ah, que delícia. Bom, nós, né, somos da Igreja Batista do Povo, professamos, né, uma fé, nos baseamos na palavra de Deus, né, é ela que nos norteia, né, em tudo que fazemos e a nossa forma de viver. E vamos, então, bater um papo, né, com a psicóloga, psicopedagoga, amiga querida, sobre esse tema que fica tão... falado, né, vivido em todas as escolas, né, nos condomínios, nos prédios, e os pais muitas vezes, Cássia, não sabem como agir, o que fazer, se trancam a porta, se sai de casa correndo. Então, a gente vai ao longo desse tempo que vamos bater um papão. Eu queria primeiro já começar agradecendo a você essa disposição de sempre, né? A gratidão a essa mamãe educadora que para esse tempinho para compartilhar o seu conhecimento, né? Os seus estudos. Então, muito obrigada mais uma vez, tá bom? Amém. Vamos começar, então, pelo começo? Bora! Fala aí para esses papais e mamães que precisam conversar com seus filhos, e aí de toda a faixa etária, né? Como abordar esse assunto com o Halloween. Tem criança que já de cara facilmente entende, e tem criança que não, né? E aí, o Halloween é de Deus ou não é de Deus? Não é de Deus, né? Por que não é de Deus? Nós temos diversas festividades dentro do nosso calendário cívico no Brasil. Cada país tem festividades que compõem o seu calendário cívico. Halloween está, né, forte, né, presente, muito mais marcada na cultura americana e que foi sendo trazida para o Brasil, e ela vem compondo o nosso cenário nacional hoje, mas ela não é da nossa origem. É uma festa que tem origem nem nos Estados Unidos, né? Ele vai falar do povo celta, que usava essa festa para fazer as suas comemorações, as suas gratidões. Eu nem vou entrar na raiz do que é o Halloween, qual a origem dessa festa especificamente, mas é uma festa que tem por origem nesses povos que visava fazer uma gratidão, e aí o povo é aí que entra um primeiro ponto de discórdia, falar, era de gratidão, gente, gratidão a quem? A quê? Então, se é gratidão a uma divindade, pronto, a gente já é disruptivo para nós aí. Se há um povo que agradece a uma divindade por algo, comemora, agradece, tem uma festividade por algo, já não é da nossa, né, origem, não é da nossa linha, não é da nossa profissão de fé, não tem base na nossa fé e crença. Nossas festividades, elas têm como foco devoção e adoração ao nosso Deus trino, a Jesus Cristo. Então, se é por uma gratidão a uma outra divindade, aí já para tudo. Já é o primeiro ponto de discordância onde nós não devemos aderir a isso. Daí a outra pessoa pode usar como argumento, mas é uma festa americana, né, que é uma brincadeira, então também já não compõe o nosso calendário, já não é uma festa brasileira, a gente já precisa olhar para tudo isso. E terceiro ponto, temos que exercer o nosso senso crítico, e aí a gente vai, esse é o nosso ponto-chave, né, de criticidade, nós precisamos ensinar
isso primeiramente aos nossos filhos, a olhar para cada um desses pontos. E uma das coisas que eu escuto muito é: mas os filhos entendem? Eles só vão entender aquilo que você ensinar. É exatamente por não entenderem que é o teu papel fazê-los entender e compreender. Então, esse argumento que nós ouvimos, eles entendem, eles não entendem, essa é a resposta. Você é o pai, você é a mãe, você é o educador principal que vai levá-los a essa compreensão. Hum, então, aquele versículo ensina a criança no caminho que deve andar, vai partir então daí. Eu preciso então buscar conhecimento, entender que que essa cultura aí que nem é brasileira, né, que não é de Deus, porque ensina princípios até de bruxaria, né? Porque as fantasias não são legais. Como é que fica essa questão, por exemplo, na área da psicologia? A última vez mesmo eu vi um vídeo horrível que traumatizava a criança. Me fala um pouquinho sobre essa questão aí até da questão ruim mesmo do Halloween para a criança, Cassi. Então, assim, né? O primeiro ponto, então, que fica aqui já para os pais. Primeiro ponto é o seguinte: nós precisamos ensiná-los que qualquer festa ela tem um objetivo. Nesse caso, ela não compõe nem o nosso calendário cívico nacional e nem as nossas festividades religiosas. Ela está fora da nossa fé, ela não é uma festa cristã. Ela não é uma festa cristã e nem brasileira. Então, eu preciso mostrar para os filhos. Falar: olha, essas pessoas comemoram e está fora disso. Segundo ponto, então, deixa eu ligar o ar aqui, que está calor aqui hoje. Segundo ponto é com relação a que tipo de festa é. E aí eu quero ensinar aos pais um termo que é a vivência. Nós aprendemos as coisas por meio das nossas vivências. Então, a criança ela vai viver experiências durante a vida dela, e nessa experiência e nessa vivência, ela vai internalizar aquilo que é importante, o que não é importante, o que é sagrado, o que não é sagrado, o que é adequado e inadequado. São as vivências diárias que ensinam isso para os nossos filhos. Quando nós colocamos os nossos filhos dentro da vivência do Halloween, nós temos duas coisas muito contraditórias. A primeira delas é que a roupagem da festa ela é mórbida. No Brasil, a grande maioria, né? Se você entrar numa loja, qualquer loja, se você sair para ver a decoração da festa, é uma decoração mórbida. Ela cultua, ela valoriza, ela é revestida de elementos de morte. É o que nós queremos para os nossos filhos? É o que nós desejamos para os nossos filhos? Ela vai a favor daquilo que nós queremos e desejamos ou contra? Então, é uma criança, um adolescente, um pré-adolescente que vai vivenciar uma experiência que privilegia, que valoriza, que dá bom significado e boa importância para a cultura da morte. Só que a gente não quer que eles se automutilem, a gente não quer que eles tenham pensamentos de morte. Na psicologia, nós chamamos isso de ideação suicida. Nós não queremos que os nossos filhos desejem a morte. Esses dias atendi uma menina e quando entra nas questões de ideação suicida, nós quebramos o sigilo e comunicamos aos pais. E essa menina falava na sessão: eu acordo e eu tenho pensamentos de morte, eu tenho desejo de morrer. Eu fiz uma lista, inclusive, de qual seria o método mais adequado para eu morrer. Qualquer pai que me ouve agora, qualquer mãe que me ouve falar isso, deve ter pensado: misericórdia, Deus me livre, não é o que eu quero para o meu filho. Mas quando você oportuniza uma vivência numa festa como a do Halloween, por exemplo, é uma criança que vai ter experiências de morte, de corte, de sangue, de simulação de situações de acidente. Então, ela vai ter uma decoração de uma faca enfiada na cabeça, ela vai ter uma decoração
de estragar a face, o corpo, de feridas e ferimentos. E o que acontece com o cérebro, então, dessa criança, desse pré-adolescente, desse adolescente? Ele começa a testar hipóteses. E ele pode pensar assim: dou conta de fazer um cortezinho? Dou. Dou conta de me expor a essa imagem sangrenta? Ah, tudo bem. Então, eu posso testar esse pensamento de suicida, essa ideação suicida que passa na minha cabeça. Talvez você nem saiba que o seu filho, a sua filha, consuma conteúdos mórbidos, tenha representações mentais sobre a própria morte, e quando você não impede, quando você permite essa vivência, o cérebro dela já está dando cabo, já está trazendo para o concreto pensamentos que ele teve ou ela teve a respeito da própria morte. Talvez se essa menina ou menino que eu atendi, que relatou isso comigo, viveu Halloween, talvez seja uma forma dela experimentar ou ele experimentar a própria morte. Não é isso que nós desejamos. Então, eu posso afirmar que, em termos, né, psíquicos, emocionais, experimentais, educativos, essa festa não colabora nada com experiências de vida e saúde mental, muito pelo contrário. Por mais que em algum momento seja saudável nós externarmos a nossa raiva, a nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa dor, existem formas muito mais nobres e saudáveis de fazer isso. Por uma poesia, por uma carta, por uma pintura, por uma outra expressão artística do que representar a própria morte no seu corpo. Olha só. Então, temos que ter esse cuidado. É muito comum, e é o que as escolas, os condomínios e muitos pais se apropriam disso aí que você falou. Ah, mas é uma brincadeira, é só lúdico. E Iva, né, fico pensando assim, puxa, tem tantas brincadeiras saudáveis, legais, divertidas, por que essa aí que traz tantas coisas feias, né? Literalmente feias, desfiguradas, as fantasias e tudo isso que você falou é tão ruim. E né? nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para morrer. O nosso cérebro, todo o nosso aparato biológico, fisiológico, ele nos defende, nos defende disso. Então, por exemplo, num acidente, qual é o mais comum de ocorrer? Mesmo se a pessoa não morre, ela apaga. Isso é protetivo, para que se não veja o cenário, né, do acidente. Então, o cérebro tem um mecanismo de proteção. Nós não estamos preparados para isso. Então, mergulhar a criança nessa vivência é desprotetivo, vai contra a própria biologia. E essa segunda coisa que você falou agora. E aí eu vou contra a natureza, contra o psiquismo, contra a vontade de Deus, contra o que diz, inclusive, a palavra, e revisto a morte e a brincadeira à morte de divertido, de prazeroso. Eu até deixo doce, eu encho de doce açúcar para poder fazer com que ele faça uma relação positiva entre a morte, o que é mórbido, o que é nocivo, o que não é bom, com brincadeira e doce. Eu vou, como adulta, e vou fazer essa correlação. Mas eu não quero que ele bata. Né? Uma vez eu atendi uma mãe que disse: olha, eu trouxe para fazer uma avaliação, porque eu acordo de noite com ela entra na cozinha, ela pega a faca. E eu já acordei várias vezes com ela no meio da sala com essa faca na mão. E eu tenho medo, eu até tranco a porta do meu quarto. Essa mãe acha isso esquisito, mas e brincar de Halloween? Okay. Então, olha como nós oportunizamos uma relação que se essa menina virar e falar, aprendi no Halloween, é só uma brincadeira, tá tudo bem?
uma vez, vamos lá, uma vez que o pai, né, tomou consciência, né, que isso eu acho que é mais uma decisão dos pais de entendimento, porque a Bíblia fala, né, e você fala muito isso, o reino de Deus é paz, alegria. Eu acho o máximo quando você trabalha isso aqui no Paz em Ação, né, nos treinamentos que nós damos em família. Isso é o reino de Deus. Então, vamos lá, a partir do princípio que as famílias entenderam, leram, porque tem muitos artigos, né, que falam o que é o Halloween, a sua procedência, por que que veio, como está entrando, e já entrou em todas as escolas. Eu imagino que só nas cristãs que não, né? Meu filho estuda em uma escola cristã, então lá, graças a Deus, a gente não vivencia. Mas o resto, todas já né, passaram a fazer parte desse currículo. Então, vamos pensar assim, então, ok, eu como mãe, né? Os pais aqui, né, já entenderam, não querem mais, então, conversaram com as crianças. E aí, como fica? Como você caminha com esses pais orientando? Qual é a postura? Né? Então, primeiro, como falar com essa criança, né, didaticamente, que isso é uma das dúvidas dos pais, é a maior dificuldade. E, na sequência, como falar isso em relação à escola, como se posicionar, né, com a autoridade de pais que eles têm, muitas vezes eles não se sentem, né, não se apropriam dessa autoridade que eles têm. Tá? Então, o primeiro ponto é entender que a criança, até os 12 anos, eu vou arriscar até um pouquinho mais, elas têm um pensamento muito concreto. Então, não fique só no plano verbal. Sente com a sua criança, liste os pontos. Põe lá, o ponto 1. Não é uma festa cristã e nós, né, somos da fé cristã. A gente professa a fé cristã, nós somos cristãos. Segundo ponto, não é uma festa cívica. Trouxe para cá, mas também não é nossa. Terceiro ponto, cultua a morte. Quarto ponto, associa a morte a uma brincadeira boa. Quinto ponto, torna vocês mendigos. Mendigos de doce. Ninguém precisa romper com tudo isso só para ganhar bala. Então, eu quero desenvolver em vocês o senso crítico. Eu quero que vocês critiquem. Que por mais que o fim seja doce, gostoso, a minha crítica ela tem que passar por tudo isso. Meu crivo, né? Crítico tem que passar. E isso não importa a idade. Você vai falar isso para uma criança de 4, de 3, de 5, de 6. Vai falar, ó, nós temos inteligência crítica. Ótimo. É de Deus? Não. É brasileira? Não. Cultua a morte? Cultua. Nós queremos vida. Associa uma coisa ruim com açúcar e doce? A gente não é bobo. A gente não é besta. A gente enxerga. Então, eu tenho crítica, inteligência. Você fala isso. Eu falava isso para Elô com 2 anos. A gente é inteligente, a gente é crítico, a gente observou. Preciso fazer isso para ganhar doce? Não. Eu me posiciono. Eu não preciso disso para ganhar doce. E daí você pode dar doce para sua criança e falar, ó, ganhou doce. Ganhou um monte de doce variado sem precisar. Então, eu não sou contra você fazer aí uma cestinha de doce, um saquinho de doce, para mostrar para o seu filho que ele não é mendigo, que ele não precisa mendigar, desejar, se tornar dependente, ceder, se envolver num comportamento de manada, né? De grupo, de massa, comportamento de massa, só para ter uma coisa que ele quer. E nós temos autonomia para realizar os nossos desejos, comprar uma roupa, comprar uma fantasia, comer um doce, participar de alguma coisa boa, desde que não fira os nossos princípios, os nossos valores. Então, você vai anotar esses pontos num papel, vai colocar e vai ensinar desde cedo o porquê, a consciência das coisas. Nós levamos os nossos filhos à consciência de tudo. Por isso que a Bíblia diz que Cristo deseja, inclusive, de nós um culto racional, no sentido de consciente. Eu sei que eu quero isso. Eu desejo obedecer e servir por livre e espontânea vontade, porque, inclusive, passa pelo meu crivo de raciocínio. Então, faça isso.
Segunda coisa, oferte. O problema é doce, então tenha doce. Os Ganhe mais doce. deliciosos que a criança ama, né? Os doces que ela mais admirar e gostar é aqueles que você vai dar, né? Exato. E nessa mesma data nós comemoramos a Reforma Protestante. Vocês Uhum, têm visto isso aqui no Kids. uhum. Então, revista essa data e fale, sexto ponto, para nós esse dia não é do Halloween. Para nós é o dia da Reforma Protestante. E Tá. aí, pegue os símbolos da Reforma Protestante e mostre que nós temos símbolos, nós temos uma data, nós temos Uhum, ícones, nós temos princípios que uhum. tem a ver com a nossa fé. E você pode fazer, né, um saco de doce, enfim, festejar, mas festejar pelo motivo correto, que Tá. passa pela nossa fé, pela nossa crença, pelos nossos princípios, tá bom? Então, isso é muito importante. Como se posicionar com a escola? Eu acredito que nós vamos chegar num tempo, né, que logo nosso sistema vai estar tomado. Irmãos, Jesus está voltando. Os Uhul! sinais estão cada vez mais claros. Existem leis que nos protegem com relação a algumas coisas, e aí, por exemplo, com relação à ideologia de gênero, nós temos uma proteção legal muito clara. Nós Uhum, temos leis que nos defendem, e aí eu posso botar a lei, chegar lá na escola e reivindicar o direito de que aquilo não ocorra dentro daquele espaço acadêmico, embora uhum, isso tenha se tornado, está se tornando cada vez mais difícil. Com uhum. relação ao Halloween, nós não temos uma lei que garante a proibição disso. E nesse sentido, se torna um pouco mais dificultoso argumentar. Você pode ir lá falar, olha, não é uma festa brasileira, não é isso. Você Vai no pode bom senso. levar o argumento, oi? Aí entra o bom senso. É. E aí você pode levar a cultura da morte, você pode oportunizar. Uma vez eu fiz um vídeo sobre isso. É um vídeo já antigo, ele viralizou a nível mundial. Vou Maravilhoso. pôr ele de novo nas minhas redes, né? @cassi.tardivo no Instagram, o /Mamãe Educadora no Facebook. Vou colocar de novo, todo ano eu coloco ele de novo, e eu conto de uma experiência que eu recebi da escola onde meus filhos estudavam, e a gente sugeriu a troca. Já que Halloween mergulhe os filhos nessa cultura da morte, representação física da morte, representação mental da morte, faz uma associação entre a morte e a coisa boa, vamos trocar? Então, e eu faço essa sugestão dizendo assim: olha, e você pode usar os mesmos argumentos que eu usei. Hoje, o adoecimento mental de crianças e adolescentes só crescem. 80% às vezes dos jovens não têm atendimento, inclusive à saúde mental, porque os pais acham que é balela. Uhum, Número de suicídio na infância cresce. Número uhum. de jovens e crianças que têm fobia social só cresce. Ansiedade só cresce. Ideação suicida só cresce. Sabendo de tudo isso, como profissionais da educação, vocês ainda assim Uhum, vão oportunizar uma festa que privilegia a cultura da morte? Você pode uhum. perguntar isso para a escola. Tem certeza que é isso que vocês querem privilegiar no currículo acadêmico de vocês? Posso, como pai, como comunidade escolar, dar uma sugestão? Que tal oportunizar o Thanksgiving, então? Já que é fora do Brasil, está fora do calendário brasileiro, está fora do calendário de tudo. Então, por que vocês não trazem o Thanksgiving ao Coisa invés do boa. Halloween? Então, sugira a troca. Não vai lá brigar e meter o pau. Vai Uhum. lá e põe eles para pensar. Põe a escola para pensar. A gente precisa tornar os nossos jovens mendigos de doce, e a oferta e a troca é a cultura da morte. Que Uhum. tal se a gente não fizer a festa da gratidão, do Thanksgiving? Que tal também oportunizar doce? Ensinar os nossos jovens a serem gratos, a privilegiar a vida, a gratidão, o próximo, porque tudo isso vai ser oportunizado numa festa de Thanksgiving.
né? E daí o povo fala, mas pode fazer isso no Halloween, porque do Halloween era de gratidão. Claro que não! Claro que não, tá na cara que é a cultura da morte. Então, vai lá e sugira, dê uma sugestão, coloque o seu apontamento, fala, você, diretora, que estuda o desenvolvimento humano, que tem estudado os números crescentes do adoecimento mental, tem certeza que é isso, porque isso beira a burrice, beira a ignorância. Então, faça essa sugestão como um ato de reflexão, põe a escola para pensar. E aí, fica a sugestão. Fale isso no grupo de pais, não metendo pau, mas fala, gente, só eu que estou vendo. Coloque os dados. Né? Eu sou uma pessoa que produz o conteúdo para vocês compartilharem. Uso o conteúdo. Esses dias eu postei sobre o número crescente do adoecimento mental. Use isso, então, uma justificativa, como um recurso, como uma estratégia, tenha sabedoria, oportunize isso para fazer esse primeiro movimento. Segundo movimento, a escola não mudou. A escola vai fazer, a escola vai colocar. Não manda para a escola. Vai mandar para quê? Os seus filhos ainda são imaturos, os seus filhos ainda são seduzidos por essas questões, os seus filhos ainda ficam com vontade daquele doce no dia do Halloween. Então, não mande. E não precisa falar para o seu filho, dependendo da idade que ele está, você fala os princípios, você põe o apontamento, mas você, dependendo do perfil do seu filho, não vai falar, se ele tá, mas eu quero muito, eu não aguento, porque ele ainda é imaturo, você pode falar, amanhã você não vai, então. Não faça isso, só não acorde, só não vá, porque vai ter aquele filho que tem um perfil posicionado, mãe, não quero mesmo, não tô mesmo. fora. E vai ter eu amo, que vai ficar, mãe, eu quero muito. Para esse, fica na sua. Porque você é adulto da relação. Você sabe que não quer que ele tenha aquela vivência. Então, não acorda. Não acorda. Não Faça é uma programação, né? Saia e daí... de mãe e filho, mãe e filha. Tem tantas estratégias, né? Bom, que delícia. Dia não manda. A gente pode Naquele dia não faz. Conversa com o seu trabalho, né? Faz um home office, dá um jeito. Mas vamos lá, vamos pensar, só para encerrar, que tem muitos jeitos de perguntar e aqui é quase limitado. Mas eu queria que o pessoal colocasse aqui aquela tirinha ali, colocando @cassi.tardivo. Coloca aí, gente, para ficar salvo aí. E quem está só nos ouvindo, né? Porque o podcast, @cassi.tardivo. No Instagram. No Instagram. No Facebook pode colocar lá a mamãe educadora que ainda puxa. Beleza. Vamos lá. Eu estou lá no meu apartamento, estou lá no meu condomínio, e aí vai começar a tocar as campainhas. Dá uma dica, Cássia, por favor. Então, eu sempre saí de casa. Eu saía de casa, passava a noite, buscava eles, na verdade, na escola, no fim do dia, e já ficava no shopping aí, fazia para o cinema, que é para ficar lá num canto, né, tranquilo. Muito, já fiz isso muito com o Theo, né? Era dia de cinema. Então, eu sempre fiz isso. Eu acho que é uma ótima estratégia, não tem melhor. Essa aqui é a verdade. O ano passado, eu fiz essa estratégia de ir no shopping, mas onde eu estou morando agora, os próprios shoppings aderiram ao movimento e fazem rotas agora para as crianças pegarem doce dentro das lojas. Então, eu acho que o cinema, de fato, é a melhor estratégia. Mas vai dar uma volta, vai para um restaurante, vai numa lanchonete, vai para algum lugar onde ele também não precisa, onde essa criança não precisa ficar sendo lembrado o tempo todo disso. É um cuidado esse. Parece incoerente? Gente, não é incoerente. É uma questão de estrutura ainda, de ego. Essa criança, ela não consegue ainda sustentar essa convicção. Ela não sustenta nem para você se ela fez o erro ou não mente. Quantos filhos de vocês ainda mentem?
porque não Claro, conseguem sustentar e falar, fui eu que fiz, eu que quebrei, eu que eu estraguei. lamento. Então, se você sabe disso, para que você vai colocar o seu filho numa situação onde ele ainda não tem estrutura e condição de sustentar? Então, ajuda o seu filho, seja ponte, seja esteio, seja corrimão, seja margem, seja limite, seja força, seja estrutura para ele no momento onde ele ainda não tem isso. E com o tempo ele vai adquirindo. Com o tempo ele vai olhar para essa armadilha de Satanás e vai falar: que pouca porcaria, hein? Tô fora. Não me vendo por um saco de guloseimas. Mas às vezes, ainda na idade que seu filho está, no perfil dele ainda, muitas vezes impulsivo, mais imaturo, mais aventureiro, curioso, esse perfil de criança, esse perfil de adolescente, ele Uhum. vai querer. Então, né, ajude ele de outras maneiras. Nada melhor do que ter a família, né? De ter essa afirmação, essa segurança dentro do lar, né? Eu vejo assim, diante de tudo que eles ouvem, sentem, a pressão dos colegas, da escola, do condomínio e tudo mais, nada supera esse apoio familiar, né? De avós, de pai, de mãe, de tia, tios, aquele cuidador, aquele responsável, né? Que tem sido colocado por Deus na vida desta criança. Então, como igreja, né, a gente entende que a família, que tudo começa na família, de fato, né, a família é o alicerce. Nós, como igreja, né, nós temos aqui desenvolvido mesmo, né, essa semana, esse mês, nós vamos estar falando sobre a reforma protestante. Né? Em novembro, nós vamos estar fortalecendo e fazendo Thanksgiving, dando, né, vários materiais. Então, famílias precisam também buscar isso. Então, às vezes, a gente disponibiliza muito material e as famílias não se atentam para isso. Então, a Cassi mesmo tem inúmeros, não só vídeos, mas materiais, cursos, capacitações, treinamentos. Então, se envolva a família, se envolva papai, mamãe, vó, avós, para que os seus filhos, a Bíblia fala, não, o povo perece porque falta conhecimento. Mas o conhecimento não vem se eu não buscar, né? Se eu não for atrás, a Cássia tem muita coisa gratuita, né? Precisa também, né, estar tendo algumas coisas aí que vale a pena demais, sempre vale, né? Tudo que a Cássia faz é com excelência diante do Senhor, com muito temor, eu sei disso. Então, assim, não deixe, família, não deixem de investir na vida dos seus filhos. Essa geração, ela está perdida porque está faltando esse valor de que a família precisa saber, assim, eles estão querendo esse limite, né? Essa redoma aí no sentido de cuidado e de instrução. Então, da minha parte, é esse lado que eu penso assim, nós podemos e precisamos estar juntos, família, igreja, mas não dá para a gente fazer tudo isso e vocês também, como família, não se apropriar e não tomar posse de tudo isso que nós temos que fazer. E você, Cássio, o que poderia dizer a mais para essas famílias aí? Eu quero falar duas palavras: mentalidade e convicção. Primeira coisa, você precisa ter uma mentalidade de fato firme, alicerçada naquilo que você crê. Você crê na palavra de Deus, você crê naqueles princípios, você é uma família que visa virtudes eternas, você valoriza a vida, então o seu modo de viver precisa ir ao encontro disso, daquilo que você crê em termos de virtudes e do que você crê na palavra de Deus. Então, que a sua mentalidade esteja convicta nesse lugar. A maior dificuldade dos pais é quando eles têm pensamentos sabotadores acerca da própria paternidade e da maternidade. Arrasou. Pensamentos do tipo, é difícil, tá difícil demais. Esse mundo é difícil. Eu não vou conseguir. É muito. Você, pai e mãe, olha para aquela
festa do Halloween, para aquele condomínio todo decorado, para as crianças correndo, todo mundo. Você fala, ai, coitado dos meus filhos, como é difícil. Essa mentalidade é a sua. Se você tiver uma mentalidade de falar, coitada dessas crianças perdidas, pais negligentes, crianças que se vendem por um prato de lentilha, de guloseima, e se mergulham numa cultura da morte, se você for convicto nisso, você vai olhar para os seus filhos, você vai passar isso com convicção. Seja um convicto, seja uma convicta. Exatamente. Hoje os cristãos têm uma mentalidade frouxa, uma convicção frouxa, e isso é visível na forma como os pais se expressam. Posso ir? E o seu corpo tem falado, não tenho convicção do que eu creio. E se a sua expressão facial não é convicta, o seu tom de voz não é convicto, a sua frase não é convicta, você tem gerado filhos com convicção frouxa, com uma tendência frouxa ao cristianismo. E aí o resultado disso são filhos e filhas que vão ter uma tendência a se afastar da fé e uma fraca convicção na palavra de Deus. Seja convicto, seja firme, fale aquilo que você crê, defenda os seus princípios e valores. A geração anterior era uma geração muitas vezes ignorante, bruta, chucra, que batia, era grossa, não dava espaço para o diálogo, mas nós precisamos reconhecer que eram pais convictos, firmes, determinados e sabiam o que ensinavam e o caminho que queriam para os seus filhos. E você? Então, se revista da força e da convicção que está na palavra de Deus. Jesus mesmo diz lá em Mateus, acho que é 11, não sei, o reino de Deus é tomado à força. Seja forte, corajoso, defenda os seus valores com convicção. Amém. A nossa ótica precisa ser bíblica, né? Isso aí que você acabou de falar. Nós precisamos olhar tudo, mas com esse óculos aí, ó, focado na palavra de Deus. Quando isso acontecer, eles vão ser convictos. Nós seremos convictos. Arrasou. Exato. Eles vão estar seguros, eles vão olhar e vão falar, bem, meu pai disse que não, então não é não. Então, quando a gente fala um não meio frouxo, pronto. Então, seja firme. Você é tão firme para falar de outras coisas, né? Que você tem convicção que não pode. Ou não pode mudar de time de futebol, né? Por exemplo. Exato. Então, vamos lá. Obrigada, Cássia. Eu queria, mais uma vez, agradecer. Eu acho que por aqui, né? Já deu um tempinho bom para esse podcast, tá mais para um longo cast. Amei. Eu creio que todo mundo que vai ouvir e assistir esse tempo nosso, né? A Cássia está aí disponível, vai lá nas redes sociais dela. O Que Discípulos está aqui. Nós, como Igreja Batista do Povo, estamos sempre abertos para não só ensinar e ajudar você, como família, como pais, né, caminhar com seus filhos no caminho que leva a Cristo, né? Que ensina a palavra de Deus, que leva à vida, e a vida eterna, que é Cristo. Cassi, meu beijo, e o Senhor continue abençoando sua casa, sua família, seus pequenos e grandes. Aí já está o Theo enorme, né? Já me passou muito tempo. Tchau. Então, um beijo em todos. Muito obrigada. Obrigada a você. Convido todo mundo, então, para seguir lá, @cassi.tardive, conhecer todo o trabalho também. Incrível trabalho. Vai lá e quediscípulos.ibp, nossas redes sociais. Bora lá. Deus abençoe.